boa noite. Hoje temos a honra de receber no Porto Canal, nesta série de entrevistas sobre o 25 de Abril, aquele que é um dos maiores autores de sempre da música portuguesa. Não só, é um homem multifacetado, mas na música deixa de facto uma marca na nossa história. Eu, pessoalmente, devo dizê-lo, sou um dos seus maiores adeptos desde sempre. Pedro Barroso, aqui ao meu lado, hoje com 65 anos, não é, Pedro? É. E de regresso à vida. Pode-se falar disso ou não? Pode-se e deve-se, porque é um exemplo de, sei lá, de regresso e de força que pode servir também de estimular algumas pessoas. Exatamente, não é? há 2 anos vi-te num concerto. Estava numa condição que fez com que tivesse uma paragem cardiorrespiratória precisamente há um ano. De excesso de peso. E de excesso de trabalho e carga estas coisas de viagens, de concertos. Eu fiz um concerto no dia 27 de Abril no Convento de São Francisco em Santarém, absolutamente repleto. E já tive de ir de cadeira de rodas na altura para o palco. Coisas que as pessoas às vezes não sabem, não é? E fiz o concerto, por sinal o DVD vai ser lançado agora um ano depois, em que eu tenho alguma curiosidade quase mórbida de ver como é que consegui fazer aquele concerto, e 3 dias depois eu realmente caí no chão e tive um episódio de morte e pronto, isto é tudo um regresso à vida, não falamos muito nisso, é muito complicado. Claro, o que interessa. Estive 15 dias em coma, perdi a voz, perdi o andar, foram 4 meses de hospitalização, e hoje estou renovado e cheio de força para regressar. Isso é que é Perdi algumas capacidades por exemplo, viola vai ser muito difícil voltar a tocar, mas felizmente consigo tocar piano e expressar-me e recuperei a voz e é outro corpo, é outra corporalidade. É bom que as pessoas que tenham de alguma maneira sido atingidas por infelicidades semelhantes que tenham sempre esperança que possam um dia regressar, não é? Perdi também 40 quilos, também. Já é outro corpo, é outra. Sem dúvida. É uma renovação. Há alguns concertos que vais dar esta semana, que já vamos falar disso, vais dar nos próximos tempos, vamos falar disso. Mas antes do 25 de Abril, Pedro, o que é que mudou 25 de Abril, 41 anos depois, tu que foste um combatente da ditadura? Pois, eu entrei no Zip Zip. O Zip Zip é preciso avisar. O Zip Zip foi em 69. Em 69. Era um programa que parava Portugal às segundas-feiras, era gravado salvo erro aos sábados. Depois, no domingo, havia aquela luta permanente com a Comissão de Censura, com o lápis azul, não é? O lápis azul, para a nova geração que nos esteja a ouvir, era o lápis que cortava tudo aquilo que achavam que não devia entrar, não podia entrar, até que às tantas, eu lembro-me que um dia o Solnado, meio a sério, meio a brincar, grande amigo, disse, bom, vocês cortem, mas então eu ponho tudo a preto. Fica ali um quarto de hora a preto, toda a gente no dia seguinte vai perceber que foi realmente um corte da censura. Ou seja, eu não tenho mais nada para pôr, em vez de, não tenho nada para substituir, portanto, esse quarto de hora, e repare-se, fizeram-se entrevistas, logo desde o início, não é? Quer dizer, Quando foste cantar ao Zip Zip? Eu pertenço a essa geração, fui ao penúltimo Zip Zip, passei assim um pouco, porque tive letras cortadas, foi também, talvez esse episódio seja curioso. Eu tinha, por exemplo, uma canção que se chamava Pedido de Menino e que equiparava Pedido de menino que chora e que lamenta. Então havia 2 meninos, um branco e um negro, que lutavam na guerra, ou eram forçados na guerra a lutar um contra o outro, e afinal a canção de embalar era a mesma. É? Eu dizia, pedido de menino, ignora-se uma mina, o há de vir queimar, e o Fialho foi aparecer ao pé de mim, vocês escrevem estas coisas, não foi bem coisas que ele disse, mas enfim, agora aqui na televisão tem que se dizer coisas. Vocês escrevem estas coisas e depois eu é que me lixo, pai, você tem 5 minutos para arranjar outra letra para esta porcaria. Então eu pus, ignora a menina que eu há de vir a amar, ou seja, de repente ficou uma canção de amor. É claro que a letra perdeu o impacto que tinha contra a guerra colonial. Mas já tinhas essa consciência política da guerra? Era muito intuitiva e digamos que a minha formação foi com os jornalistas, é caso curioso, mas havia jornalismo de grande qualidade nessa altura. Eu li o Augusto Barros, o Leitão de Augusto Castro, o Leitão de Barros, o Joaquim Masso, o António Pedro Bela Ramos, diretores do Diário de Lisboa, do Diário Notícias, e o meu pai, que era um homem que não era propriamente de esquerda, era um escravo do dever, era um professor, era uma figura, um cumpridor, mas
mas sempre teve essa, digamos, essa diletância de realmente ser um homem que comprava o Diário de Lisboa. Este homem escreve muito bem, tinha o Norberto Lopes, etc. Como é que ele reagia? E eu lia, embora fosse miúdo e não percebesse muito bem o sentido daquelas coisas, mas via que nas entrelinhas havia ali um sentido construtivo, um sentido crítico, um sentido de alternativas que tinha que ser criado. E depois, claro, havia a guerra. E não me apetecia ir para a guerra como não apetecia a nenhum jovem em Portugal. Éramos instintivamente contra a guerra colonial. Deu-me também curioso pôr essa pergunta, porque eu inscrevi-me na antiga linha E para Direito, para tirar Direito. Hoje podia ter sido um advogado de prestígio naquela turma era a elite. Tive um privilégio imenso nessa turma de Direito na Liceu Camões, que foi ser aluno do enorme Virgílio Ferreira. Foi meu professor de latim. E depois acabei por não ir para Direito, tirei o 7º ano na linha E, mas procurei precisamente uma linha e uma formação que me permitisse sobreviver, porque já tinha pensado fugir para a Europa, não é? E como tinha e tenho facilidade em línguas, pronto, tirei o INEF precisamente porque achava que era um curso que em qualquer parte do mundo eu poderia exercer. Eu sou licenciado, fui colega do Manel Josualdo, que foi campeão aqui no Porto pelo teu querido FCP. E o Manel, para nós é o Manel, o Josualdo Ferreira. Depois dei aulas, sou um bocadinho mais velho, com o Carlos Queiroz. Sou do curso daquela geração dos preparadores físicos. A primeira vez que há preparadores físicos que começam a aparecer licenciados em Educação Física. O Monge da Silva, o Rui Oliveira. Sou dessa geração, portanto, uma geração que depois sim começou o Nel Vingada, que também passou por lá meteoricamente. Ele fazia, acho que exames, tinha o privilégio de ter feito, não sei se estou a ser injusto, mas de poder requerer exame de 3 em 3 meses, quem já tivesse feito o serviço militar ou qualquer coisa assim desse género. Eu não fiz o curso de carreirinha e pensei, bom, se isto não der em Portugal, eu fujo, em França, em Inglaterra, pode ser que me reconheçam a habilitação e eu posso ser, como licenciado em Educação Física, enfim, tenho mais facilidade do que se fosse formado em Direito, digamos, Direito Português, não é? Porque estava tramado, depois chegava... Não foi necessário, Não foi necessário, porque depois fui para o Oficial da Marinha, no fim do curso. Temos fotografias disso. Vamos já ver ali algumas fotos. Podemos ver algumas fotografias aí do Pedro nessa altura, em 74. Aliás, há a clássica pergunta onde é que estava no 25. Onde é que estava? 25 de abril de 1974. Eras oficial da Marinha em Lisboa. É isto, Pedro? Qual? Exatamente. Imagine-se. Em Lisboa? Isto é a fotografia oficial de oficial de Marinha, passa a redundância, pronto, é a fotografia que é obrigatória. E olha, já estamos a ver outras. Esta é uma coisa histórica, faz parte do livro Adriano Presente, salvo erro, é o nome do título do livro, e tem o Zé Jorge Loteria, à esquerda, que hoje é atualmente o... cheio de cabelo agora. Agora. É o atual presidente da SPA, o Pedro Lomantunes, recentemente falecido, da família de todos os Lomantunes, mas que era autor e compositor e cantava uma série de... O Adriano, claro, o Rui Mingas, que chegou a ser internacional de salto em altura, e depois suponho que foi ministro do Desporto em Angola, desconfio. Depois. E depois tem o Pedro Barroso ainda sem barba e suponho que o Fernando Laranjeira e a rapariga, sinceramente não sei quem é. Eram uns cantos que se faziam nessa altura, chamados sessões de baladas, às vezes aparecia o Mário Viegas, que era meu colega. Isto é antes do 25 de Abril? Antes do 25 de Abril. E não havia ainda, e vocês isto era controlado? Tenho um episódio engraçado, não sei se dá para contar estas coisas, mas dá, porque nós estamos aqui precisamente a fazer memória. Isto é um documento que fica em exclusivo. Estávamos precisamente no INEF, na aula magna do INEF, na sala magna. A aula magna é relativamente, nessa altura, não sei como é que está agora, na altura não era assim muito grande. Não era tão magna como isso. Sei lá, 200 lugares, 300 lugares. Era uma sala já de espetáculos razoável. E fez-se uma sessão de baladas, que era como as coisas eram anunciadas. Uma sessão de balada e tal, vem cá fulano e tal, dizer poesia. Claro, as pessoas sabiam o que é que era. Eu entro para o INEF, logo a seguir ao Zip, em 69, portanto, no ano letivo de 69-70, e termina o curso em 73. Então o que é que acontece? Terá sido uma coisa também assim deste género, comigo, com mais não sei quem, gente que tinha ido ao Zip.
E o pessoal correu em massa, alguns não tiveram sequer tempo, aquilo começava às 6 horas, que era assim uma hora mais ou menos morta, das 6 às 7, antes da cantina, do jantar na cantina e tal. Bom, vamos fazer isto, a ver se não aparece ninguém. E começam a aparecer uns senhores, ainda por cima todos muito identificáveis, todos de igual, todos gabardinhos, chapéu, assim, com aquele ar mesmo, via-se mesmo que não eram dali, claro. Portanto aquilo estava destinado a um público de universitários. E começam a dispor-se em anfiteatro, no anfiteatro, eles próprios também assim, a cobrir estrategicamente todas as... como que rodear o gado. E nós dissemos, bem, isto vai dar para o torto. Isto vai tudo dentro hoje, quer dizer. E às vezes era preciso alguma coragem, devo admitir, não é? E eu próprio, pronto, era um miúdo, tinha 20 anos. Claro, mas agora, como é que o teu pai reagia a isso? A essas foi complicado, foi complicado, porque... eu já tinha feito teatro radiofónico com a Odete Samorice, que fazia adaptações e tal, mas aí tive a sorte de ser logo a primeira coisa em que se fez uma adaptação foi os Fidalgos da Casa de Morisco, não sei o que, ele diz, não, isso é uma coisa, faz parte do programa de português, sim senhor, está bem, o rapaz, pronto, achou estranho eu ir para o teatro radiofónico e tal, mas aquilo pareceu-lhe uma coisa séria, digamos assim, porque fazia-se nessa altura e tenho muita pena que se tenha deixado de fazer teatro radiofónico, não é? Havia Samuel Diniz, o Álvaro Benamor, a Emma Paulo e a Dona Odete Samorice que faziam adaptações, que colavam as pessoas à rádio, ainda não havia estas telenovelas e tal. Depois, portanto, do teatro radiofónico vem a canção, e uma intervenção no Zip, aí é que ele achou já que este rapaz anda a ficar assim um bocado isto para o caráter dele, que era um homem realmente do conhecimento, mas sempre do cumprimento, ficou assim, era uma grande irreverência, mas era sempre uma irreverência para o lado cultural, o que não deixava de lhe agradar, suponho eu, não é? Aliás, pertence a uma família de professores, pai professor, mãe professora, irmã professora e eu próprio depois professor. Mas deixa-me só concluir a história quando eles começam a rodear aquilo, nós pensámos, estamos todos tramados, isto vai dar para o torto. E eis-se não quando acaba uma lição de judo com o professor Costa Matos no quarto andar, no ginásio de judo era no quarto andar, vem tudo por aí abaixo, não tiveram tempo, queriam ver as canções, não é? Os versos, a sessão de baladas, e vêm todos de kimono e tudo tal e qual como estava, mas começam a entrar de repente 30 máfios, todos equipados a rigor. Os pidos começaram a olhar para aquilo e disseram, bem, hoje somos nós que vamos levar uma carga de pancada, porque já estão aqui a chegar 30 indivíduos, já vêm equipados já vêm de kimono e tudo, caramba, pá, começaram assim graciosamente assim a retirar-se e desapareceram, e nós rimos imenso com aquela reação, porque tinha sido perfeitamente casual, acabou a aula de judo do quarto andar e o pessoal nem tomou duas nem nada, veio logo ver porque já eram 6 e tal, já sabiam que tinha começado. Portanto, são episódios destes que, de certo modo, fazem a resistência e que fazem o picaresco até, às vezes. Pedro, nessa altura a cantiga era uma arma? Era a cantiga, podes crer que era uma arma muito grande, muito grande. Porque nós conseguimos reunir à nossa frente, ainda hoje consigo, felizmente, reunir à minha frente. Agora, durante um ano, enfim, estive numa licença sabática forçada, mas é muito agradável. Ao longo da minha vida, devo dizer que não foram milhares, talvez somando 45 anos de carreira a 1000, às vezes 2000, às vezes mais, 3, 4, 5, 6 mil pessoas à minha frente, se calhar já há milhões de pessoas que estiveram ali à minha frente e a sensação que se tem de envolvimento e de empatia mútua é muito grande e sentimos que aquilo que estamos a dizer muitas vezes às pessoas, não apenas sobre as injustiças da vida, mas a própria intimidade, os próprios casos humanos, todos nós sabemos que existem e que por vezes nessa altura eram importantes politicamente no sentido da regimentação das pessoas, num sentido prático, repare-se, não é? A célebre frase do Salgueiro Maia em que há vários tipos de Estado e há o Estado a que isto chegou, não é? E é com essa síntese bastante lapidar que ele consegue convencer os companheiros em Santarém a saírem para a rua e acompanhá-lo e fazerem um golpe de Estado, não é? Era realmente um bocado a denúncia do estado em que as coisas estavam. A guerra colonial era uma aposta insustentável, quer dizer, aquilo era injusto para ambas as partes, tal como essa canção que
que eu fiz revelava. Era insustentável. Foi pena, se calhar, tudo ter acontecido de uma determinada maneira. Eu suponho que hoje podíamos ter uma Commonwealth, uma coisa do género, que poderia ser muito mais forte negocialmente em todo o mundo do que esta comunidade lusófona, que infelizmente não funciona muito bem e que ainda por cima, em que a língua é o único elo praticamente já que nos une, que nos liga, e a própria língua está a ser insultada pelo atual, para mim, pelo atual acordo ortográfico, que é um atentado. Tu és um trovador. Não, é realmente um atentado. Quer dizer, eu costumo dizer às vezes por graça às pessoas que nunca pensaram, mas que neste momento são espectadores. As pessoas riem, depois deixaram de ser espectadores, passaram a ser espectadores. Hoje em dia escreve-se espectadores. Portanto, há qualquer coisa de empalação, há qualquer coisa assim de sádico, de esquisito, nesta coisa de ser espectador, em que realmente um indivíduo. Não, eu sou a favor, obviamente, aliás, militantemente contra o acordo ortográfico. E contra muitas outras coisas. Oh, Pedro, foste sempre um combatente, uma voz contra. 41 anos depois. Não necessariamente, também consigo ser a favor de quando concordo. Não, mas foste sempre um homem de intervenção. 41 anos depois, achas que o 25 de Abril está cumprido, ou estamos a regressar a um passado ainda vivo na memória de pessoas como tu? Ninguém gosta daquilo que está a viver economicamente, fiscalmente, financeiramente. E sobretudo no meu ponto de vista no lado cultural. Ou seja, o poder normalmente é contra a cultura, mas sempre foi. Nós somos produtos descartáveis para o poder. Mesmo nós, numa relação de amizade com as pessoas, somos muito necessários de preencher a praça durante o processo eleitoral, e depois, se nós quisermos telefonar, com certeza, estou sempre disponível, mas depois de eleitos, Suas Excelências alcandoram-se a pináculos de fama que já não estão tão disponíveis para o artista, que muitas vezes os ajudou a trepar obstáculos muito grandes. E, portanto, há sempre uma atitude normalmente acultural. Não esqueçamos que estamos num país que matou Camões à fome, em que Carlos Paredes teve que ser arquivista de radiologia do Hospital de São José. Arquivista de radiologia do Hospital de São José, um gênio. Quer dizer, como é que é possível? Olha, o professor Virgílio Freire nunca foi convidado. João Serrão, Mário Dionísio, professores extraordinários nessa época, e que nunca foram convidados por professores universitários nessa altura, não podia. O Virgílio Freire estava a dar latim porque estava impedido de dar português nessa altura, não é? Faria de cada aula de literatura, obviamente, uma manifestação. Nós tínhamos por vezes esse privilégio, quando realmente ninguém sabia o de Belo Gálico, e dizia, professor, desculpe, e tal, e depois vocês e tal. Isto uma língua está destinada. Eu queria passar aqui um vídeo que tem a ver com o concerto desta há 2 anos, e que foi uma letra que fizeste na década de 80, que não é uma música, é falado. Rivoli cheio. O Rivoli cheio, que é os Estados Unidos da Europa. Isso é um poema, Podemos passar. Foi em 80 e parecia uma premonição tua por aquilo que muitos hoje estão contra. Vamos ouvir e depois falamos disso, está bem? Quando a Europa existir e o velho escudo das esquinas for apenas uma saudade, nesse dia hei de subir ao castelo de Penedono e gritar-me saúde ao tempo de nunca vir, mais ao tempo de lembrar. Hei de ir ao Restelo, contar histórias de marinheiros, falar aos jovens de Alcácer, de Gonçalo Mendes da Maia, Jeromanha, Evremonte, Aljubarrota, Atoleiros. Hei de subir aos Penhascos, às Torres de Marialva, à Managem de São Jorge, de Belver, de Guimarães, e recordar outra vida, outro país que já houve, da gente dada à bravura, que ao sul criou espaços na conquista da planura, gente com alma e com espada e artes de marear, e hei de ficar cansado, mas hei de ficar saciado nesse espaço fabuloso recriado do passado em sonho particular. Esquecido da tal verdade, corridos 30 ou 100 anos, Estados Unidos da Europa, país novo e florescente, tal me orgulha e me transcende. Mas nunca me arrependo de ter feito Alcácer Quibir ou Batalha do Salado com o estandarte entre lentes. Nesse dia, em Mirandum,
cantarei ao desafio, navegarei pelo Douro até ao fim desse rio, onde brindarei com Porto e perdido na montanha beberei águas da fonte da pátria de Portugal e serei europeu, sim, serei até mundial, mas primeiro vai Malheira do Fumeiro de Mirandela. Uma moreia frita em Sagres, o cozido ilhéu na panela e as ameijoas de São Jorge, que são assim deste tamanho, e as bananas da Madeira e os verdes do Velho Minho e os cavalos do Ribatejo, mas as camisas de linho e o cante do Alentejo e este mar frente a Lisboa, onde a ralé marinheira canta o fado cacilheiro e atraca corpo e navio em romances de inventar. Levem a fama, a bandeira, levem o nome e o preito. Quem vai mandar no meu peito vai ser o nome esquecido de um velho país ao canto desse novo espaço unido, onde tudo, campo e praia, ao falar-nos do passado, vai falar-nos de um futuro, outra vez por restaurar. Portugal era o seu nome. Crianças desse reinado, Portugal era o seu nome. Crianças desse reinado, aprendam a soletrar. Existiu na sua língua, nos seus artistas e heróis, nos pensadores e no mar. Já foi um país inteiro de palavras e aventura. E se então, nesse lameiro de Babel, no linguajar, nos obrigarem ao sonho embalado na censura, empacotado e vulgar, que me sobra esta loucura de ir para a rua gritar, nesta língua de Camões, pelo tempo que há de vir, no país que não morreu, no país que há de voltar. Pedro, ainda te emocionas a ver essas coisas? Arrepias-te? Arrepio-me porque compreendo que estava Isto foi escrito que era difícil para mim já fazer concertos nesta altura. Nesta altura, bem, as pessoas estão a olhar para ti e a força que está ali é uma força tão vinda cá de dentro que acabou por me vitimar 2 anos depois, mas pronto, felizmente é quase com nostalgia que me vem assim uma lágrima ao canto do olho a ver isto realmente, porque há ali a força e a energia e a Portugalidade que eu continuo a sentir e a defender e que vou defender sempre. Escreveste em 80? Eu escrevi isto quando um dia li no jornal que se estava já a começar a estudar a Constituição para os futuros Estados Unidos da Europa. E eu pensei, isto é tudo muito engraçado, mas há identidades próprias, há características próprias, há coisas como... Eu não sei nada de smorgasbord, eu não sei nada de comidas, não sei, pronto, e sou europeu, sou europeísta, atenção, 20 anos não sou depois, contra a Europa. Achas que isto está ainda mais atual? Agora, neste momento, eu acho que é preciso dizer nos olhos aos grandes senhores da Europa, in die Augen sagen Angela Merkel, bitte, ja, e eu digo-lhe nos olhos, se tivesse algum cargo que não tenciono vir a ter, nem sou candidato a coisa nenhuma, mas divirto-me imenso com isso, e é preciso alguém que diga a estes grandes senhores da Europa que os países têm a sua identidade, e que essa identidade, essa sua história, que nós temos uma língua falada em todos os continentes do mundo. Isto é uma coisa espantosa. Nós temos uma vocação, não é atlântica, é oceânica, é espantosa. Eu vivo numa zona lá embaixo, no Conceito de Vila de Bispo, no outro dia escrevi um pequeno artigo sobre isso, em que vi uns indivíduos que trabalham, fazem pérgolas e alpendres, trabalham em madeira, que são galeses, do país de Gales, portanto, na serração, expressando-se em português, para tentarem explicar. E a serração era de húngaros. O homem chama-se Ludovic, o outro é Átila, o outro é Bela. São os 3, são húngaros. Foram parar, sabe-se lá como, ao Conselho de Vila do Bispo. E realmente tem uma serração, trabalham em madeira, e eram galeses e húngaros a entenderem-se em português. E isto é lindíssimo. Isto é... Eu cantei, eu fui fazer um concerto uma vez à China, a convite da Fundação Oriente, quando o Teatro Dom Pedro V foi reabilitado. E realmente há uma outra história de Portugalidade em que realmente estava lá um calceteiro, ali em frente ao Leal Senado, não sei se conheces, com certeza, não é? Estavam a calcetar, calçada à portuguesa,
E eu fiquei ali, o homem estava protegido por umas grades, eu fiquei ali a falar com ele e tal. Ao menos você, pronto, para variar um bocado, está tudo, já estou na China há 15 dias, enfim. Fica todo, você, de onde é que é? Você, eu estou aqui, sim senhor, e tal, pelo sotaque, eu digo, você é da zona de Viseu. É como se fosse, o pai é de Mangualde, mas minha mãe é de Porto Alegre. Bom, está bem, então como é que você veio aqui parar? Vim emprestado pela Câmara. Pela Câmara, programa que é de Viseu, de Mangualde? Não, pela Câmara de Louros. Pela Câmara de Louros. Bem, então, mas você, afinal, é de onde? O pai é de Viseu, a mãe é de Porto Alegre, mas você nasceu onde? Bem, eu vou dizer, eu acho que eu nasci em Angola. Nasci em Angola, o barco chegou, pum, a minha mãe pariu-me. Foi? Sim, senhor. Então, você é filho de pai de Mangualde, de mãe de Porto Alegre, nasceu em Angola e está na China, emprestado pela Câmara de Louros, a fazer calçada à portuguesa. Você é o paradigma, realmente, do que é ser português, da diáspora, de tudo isto. E realmente Portugal é isto. E isto é muito bonito. É muito bonito. Toda esta força, toda esta vibração da Portugalidade é uma coisa que eu vou sentir convicto sempre. Que isso não se vai perder? Não, eu suponho que isso nunca se perde. Tenho amigos indianos que inclusivamente ainda continuam, portanto a Goa ainda faz uma diferença, ainda tem gente a falar português. Uma vez uma jornalista muito ligada aos movimentos de libertação de Timor trouxe numa cassete de uma língua chamada Papa Cristão, chamam eles na Malásia, Filipinas, para ali para aquela zona, não sei. E em que eu começo a ouvir aquela cassete e arrepio-me, eu fico logo todo. Aquilo era a loja do mestre André, que eu comprei, muito corrompido, um português muito. Mas a melodia tinha ficado, tinha sobrado, e eram melodias nossas, Rosa Arredonda a Saia, e eles cantavam aquilo num estilo de folclorismo, em língua que eles diziam. Que língua é? Papa Cristão, é a língua do Papa Cristão, e então é Papa Cristão, a língua ainda hoje é conhecida como Papa Cristão. Portanto, o português e as suas corruptelas, as suas derivações, os seus sotaques, os seus acentos todos, ainda hoje é falado, repito, em todos os continentes, e realmente isso é lindíssimo. Há poucas línguas no mundo que podem gabar-se disso. E tu foste falando português nas tuas músicas. Houve aquela fase em que a música, de facto, a cantiga era uma arma. Faz sentido voltar a esse tempo? Acho que sim, neste momento é uma congregação de vontades também, e está a ser muito necessário porque estamos a viver aquilo que não estamos. Sinceramente, não é ir para a rua e mata e esfola, não, as coisas são diferentes, é pelo sentido crítico, é pelo tal sentido da cultura, porque já o Léo Ferré dizia, la révolution, ça se fait dans la tête. É realmente na cabeça das pessoas que tem que se montar essa diferença. E ela é urgente do ponto de vista cultural, porque estamos a ser governados. Desculpa, estamos a ser governados? Estamos a ser governados por pessoas que, repito, não têm a preocupação da cultura. E repare-se que no fim de um país, no fim da dívida, no fim da fiscalidade, já ter posto toda a gente de rastros e fechado as lojas. E eu fui ontem a Lisboa e realmente vi bairros inteiros em que as lojas estão fechadas. É uma coisa espantosa, já não ia a Lisboa há uns tempos. Em várias cidades. Em várias cidades em que está tudo fechado, trespassa-se, vende-se, surge. Temos um país à venda. Temos um país completamente, quer dizer, e assim não vale, não é? Assim não vale. E repara, e eu a dizer, e a tentar construir uma linha de pensamento, no fim de tudo, o que é que sobra aos gregos? Uma história imensa. Eles podem espatá-la aos olhos do mundo. E nós, no fim de tudo, podem tentar humilhar-nos, podemos ser o lixo do mundo, o lixo da Europa, o lixo do que quisermos, o lixo das agências de rating, mas nós temos uma história assim e podemos espantá-la aos olhos do mundo. E isso é qualquer coisa de importantíssimo e que nunca nos roubarão. E homens como tu que, enfim, vão avançando na idade, vês gerações a quererem fazer esse combate? Olha, infelizmente eu vejo pelos meus filhos, um é um músico dotadíssimo e coitado, está sempre aflito porque, enfim, não há nova geração, luta com muitas dificuldades, porque as câmaras são 90% empregadoras dos artistas. Os artistas dependem, direto ou indiretamente, ou de associações que elas subsidiam, ou diretamente de contratação com as próprias câmaras. E se as câmaras estão aflitas com a água, com a luz, com o cemitério, com as despesas que são obrigatórias, que se caem a mesma coisa, a primeira coisa, lá está, a primeira coisa em que cortam, curiosamente, é sempre na cultura, nas artes performativas, não sei o quê. Exceto quando há eleições, então naquele ano querem a praça cheia, mas aí convidam provavelmente o Tony Carreira. Peço desculpa de dizer, mas é exatamente o
género de pensamento que as pessoas têm. Pronto, vão para uma coisa de massificação, para terem, e depois são reeleitos. Pronto. Fantástico. E voltam depois à sua incapacidade de ver o investimento cultural no futuro, nas coisas alternativas, nas artes realmente diferenciadas e que fazem com que as pessoas subam um bocadinho o seu nível cultural. A cada momento nós temos que dar um centímetrozinho mais do que aquilo que estavam à espera que nós dessemos. Quando me contratavam para cantar o Cantar Brejeiro e não sei o que mais, eu dava 2 centímetros a mais e depois diziam, alguns, por exemplo, vêm comigo só até à Menina dos Olhos d'Água e a partir da Menina dos Olhos d'Água começam a não perceber muito bem o que é que está muito intelectual, já não percebemos, já não vamos lá. Os outros, sinceramente, são os que seguem comigo ainda hoje, são os que começam a gostar de mim, se calhar a partir da Menina dos Olhos d'Água, por exemplo, não é? Portanto, eu acho que é a cultura que vai ser sempre, é muito mais importante, muitas vezes, do que as pessoas pensam, do que as câmaras pensam, as entidades contratantes pensam e do que o Governo Central pensa. Porque o que vai ficar, o que sobra de Portugal são os artistas. Tipo, uma vez, na Hungria, a dar um concerto na Aula Magna de Budapeste, logo a seguir ao 25 de Abril, em que havia uma expressão imensa, ainda não tinha acontecido completamente o derrubo da cortina. Porque nós fomos também, e isto também é a falar sobre o 25 de Abril, fomos, digamos, um exemplo e uma novidade para a Europa. Aqueles modernos lá em Portugal, caramba, um movimento de capitães. Até para o Brasil. O que é que foi viu isto? A nossa Exatamente, pronto, quer dizer, até porque normalmente movimentos militares já tínhamos tido a experiência dos coronéis no Brasil, na Grécia, etc., que eram movimentos normalmente, pronto, não vale a pena estar agora a comentar. E nós não, quer dizer, éramos um exemplo. Então, na Hungria, havia, imagine-se, um leitorado de português com 200 alunos na Universidade de Budapeste. Eu fui tocar à Hungria, convidado por dois dos leitores, eram indivíduos que gostavam da minha obra, lá fui. Então a orquestra, quanto é? A orquestra era eu e um assim, só houve dinheiro vestido de Camões, mandou-me a mim com. Eu era o mestre e ele era a orquestra. Mas aquilo correu bem, e as pessoas realmente identificavam-se naquela sedução de descoberta e fomos realmente nessa altura um exemplo. Mas estou a dizer isto porque no dia seguinte houve uma palestra sobre a cultura portuguesa e que estava muito concorrida com uma aula magna de Budapeste, uma sala toda de vestidos e termidos, dourados ainda. Estava completamente repleta, estava cheia. No dia seguinte a conferência foi muito apetecida também, foram muitas pessoas fazer perguntas, aí já era o artista, ou digamos o intelectual, a pôr coisa, o que é que estava a acontecer em Portugal, como é que era a liberdade, como é que eram essas coisas todas. E eu ia respondendo àquelas curiosidades premente e natural daqueles indivíduos que andavam a aprender, repito, a aprender português. E alguns perguntavam-me, olha, peço imensa desculpa, mas como é que é o seu nome? Eu gostei muito do concerto, mas o meu nome não era importante. Importante era que tinha estado um português naquele palco que eles tinham gostado. E eles disseram, aquele português esteve cá ontem, não é? Eu vou ver. Houve um até que disse, eu não sabia, eu não fixei o seu nome. E os outros riram-se nessa palestra. Importante era a mensagem. Importante é que faz muitas vezes, e por vezes os políticos, ou têm inveja disso, não sei, mas esquecem-se desse detalhe, é que faz muitas vezes mais pelo nome de Portugal, uma hora em cima de um palco, um artista, do que muitos embaixadores uma vida inteira. Sem dúvida. Estás em condições de irmos ali? Tocaram umas musiquinhas? Só um bocadinho, para as pessoas para ouvirem alguns dos... O que tu quiseres. É livre. Algumas músicas que... Não sei se são as que te marcaram mais, não, são as que gostas. Não sei. O que é que há de ser, Pedro? Não sei. Pedro, já agora... Vocês querem a menina, não é? A menina é obrigatória. Não, é o que tu quiseres. Olha, convinha ligar o... está ligado. Como é que... eu não liguei. Espera aí, aqui isto é um piano. Vocês prometem para a próxima ter aqui um timer. Para a próxima, para um... Aliás, quando vou às terras, já contei que realmente disse, desculpa lá, faltou a luz, mas isto para o ano vamos ter aqui uns postos, que isto não falha a luz, não sei. Ou um indivíduo vai, mas o que é que aconteceu? Agora foi o microfone. Não, mas está-se a ouvir, tens o microfone ligado. Está o outro? O outro ali, a coluna é que deixou... já está. E vamos ter um auditório barulhoso para o ano, então... Vamos tentar, agora se está ligado, está.
Uma coisa nova que eu fiz e que depois do episódio quase trágico, mas que consegui felizmente ultrapassar, adquire um outro significado. É preciso outro edifício, outro manual, noutro porto, noutra graça, noutro encanto, noutro lugar mais doce, morno e cante, noutra forma de ser mais conseguida, onde a vida se alimente noutro espanto e o vulto da manhã seja avenida. É preciso que a voz da melodia seja muito mais que um deslumbramento, seja a busca concertante do esplendor, e sabermos merecer esse momento, e sabermos inventar outra verdade, e sabermos fabricar todo esse assombro e amanhecermos finalmente essa cidade. É preciso compor esta melodia, se não plantarmos com cuidado esse jardim. Atira o véu por terra e agarra o sonho. Todos os dias que amanhecem são poema. Todos os dias que ainda houver são recomeço. Todos os dias que existir serão assim. Etc. por aí fora. O regresso à vida, não é? O teu regresso à vida. Todos os dias. Fantástico. Agora estou a viver um prolongamento que não estava previsto e estou a gostar muito. Espero que o árbitro dê 5, 6, 7, 10 minutos. 10 minutos de prolongamento. Outra coisa, falámos de 25 de Abril, não é? 25 de Abril, sim. Falamos e louvo a vossa iniciativa, porque muitas vezes, muitas pessoas, a juventude já se pergunta, feriado, mas nem sabem muito bem. Claro. É a plantação da República, não é? Não, o facto de estarmos aqui a falar em liberdade é que sejamos liberais, sociais-democratas, anarquistas, comunistas, socialistas, não nos interessa. É que não se podia falar em liberdade. A celebração da liberdade, ainda há pouco não concluí a resposta, é que a celebração da liberdade é qualquer coisa de inestimável. Isso é que é inestimável. E isso, esperemos, enfim... Que não tirem isso, não se paguem impostos. Já podemos dizer mal quando depois. Já podemos dizer mal. Não se corta também. Quer dizer, depois corta-nos o microfone, mas a gente diz mal pelo menos uma vez, podemos dizer de vez em quando. Sem dúvida, mas não está cortado, está aberto. O teu microfone na tela está aberto. Não. É que aqui a menina dos olhos d'água, que é baseada na minha pátria mesopotâmica, no meu querido Ribatejo. Menina, em teu peito sinto tejo e vontades marinheiras de aproar. Menina, em teus lábios sinto fontes de água doce que corre sem parar. E depois lá adiante, disfarçado no poema, tem aqui uma coisa que passa também às vezes despercebida, mas que é referente a dois grandes homens do Ribatejo e da resistência, que é: aprendi nos esteiros consoeiros. Esteiros é um livro. Foi o primeiro livro que eu estudei a sério. E aprendi na fanga com Redol. Alves Redol, também, não é? Que andou fugido no Ribatejo, fugiu na glória do Ribatejo, sei lá. Aprendi nos esteiros consoeiros e aprendi na fanga com Redol. Tenho no Rio Grande o mundo inteiro e sinto o mundo inteiro no teu colo. Aprendi a amar a madrugada que desponta em mim quando sorris. És um rio cheio de água lavada
mais rumo à fragata que escolhi. Se houver alguém que não goste, deixe ficar. Eu só por mim quero-te tanto que não vai haver menina para sobrar. É fantástico isso. Já te ficava aqui a ouvir É 2 horas. simples. É simples. Vamos estar, vou estar agora proximamente. Quando é próximos concertos, Pedro? Próximos concertos, olha, isto é um regresso à vida, um ano depois do episódio, meu Deus, é uma celebração. Vou estar dia 24 já à meia-noite, portanto já 25 na praça, em frente aos Praças de Conselho, na Marinha Grande. Vou estar no dia 25 à noite, no Teatro Garré, aqui no grande teatro. É um espaço que ainda vou. É novo, é um É novíssimo, acho que fantástico, é fantástico. fabuloso. Na Póvoa de Varzim, com muito gosto. Caramba, é talvez o primeiro assim, grande concerto em sala, em auditório. Depois vou fazer a Festa do Livro em Amarante, também no Campo da Feira, no dia 29. E no dia 30 tenho o lançamento do DVD da desgraça do tal concerto que dei. Não foi o concerto. O Porto Canal à tua disposição para toda essa Muito divulgação. gosto, espero que as pessoas, ao verem isto, que compareçam. Aliás, suponho que a sala já está cheia. Já está cheia, vai comparecer. Pedro, porquê é que dizem a outra altura o Carlos Avilés foi muito importante para ti? Porque eu, depois do. Fizeste Não sei se teatro? só para este micro. se Está só para está o aberto o outro. microfone, está só Exato. O Carlos, no fim de eu fazer o Zip Zip, estava na altura lá fora. Fazia parte também da modernidade e da luta contra a ditadura, não é? Quer dizer, nós chegávamos lá fora, toda a gente, Eusébio e tal, mas depois diziam, pô, é Salazar, não é? E nós sentíamos orgulho de um lado e vergonha do outro. Pois claro, vivíamos, pronto, vivíamos num pico, não é? E o Zip Zip, o Carlos sempre foi um homem da modernidade e olhava lá para fora, via o Hair, o Calcutta, coisas em que os artistas, os atores se despiam e arrancavam, marinhavam pelas paredes acima e cantavam, e que eram alternativas, eram outras iconologias ligadas ao novo teatro, digamos assim. E queria cantores que cantassem, e fez o breve sumário da história de Deus, Gil Vicente, todo feito à moderna, fez várias outras coisas, fiz lá a Fonte da Runa também, e fiquei amigo de toda aquela gente. Foi onde criei uma amizade muito grande com o Mário Viegas, que também ia às sessões de baladas connosco, às sessões de dizer poemas. Não é? Depois aparecia o Ari também, muitas vezes a dizer poemas nessas sessões de balada. Pronto, foram dois grandes dizer que neste momento se calhar não teremos tanto, não é? Infelizmente, porque veicular a palavra poética também é extremamente importante, não só através da canção, mas poesia, como vimos ainda há pouco, nos Estados Unidos da Europa. E portanto o Carlos Avilés precisava de atores que cantassem, nem todos sabiam cantar muito bem, e então foi arrebanhar um lote aos baladeiros, que era como nos chamavam, ao princípio pejorativamente, afinal agora é elogioso ter pertencido a essa geração. Eu, Zé Jorge Letria, o António Macedo, que ele cantava canta. E daqui a pouco ainda vais cantar essa, não? Ou não? Não, eu não quero estar aqui. Era do Porto, não é? Era do Porto, era um bom Então amigo. o Carlos Avilés foi buscar. Deixa-me conferir essa história. Nós temos o Carlos Avilés ao telefone. Não digas. Eu julgo que ele está a ouvir-nos. Carlos Avilés, muito boa noite. Julgo que está a ouvir. Boa noite. Carlos, tem aqui. Continua a manter o contacto Pedro Barroso. O que é que representou também o Pedro Barroso para si? Muito obrigado. Um abraço grande para o Pedro e para si também, não é? E estive a ouvir. Estou? Grande abraço, Carlos. Grande abraço, estamos a ouvir-te. Sim, não estou a ouvir, diga-lhe. Nós estamos a ouvi-lo, Carlos. Eu para dizer, falar com o Pedro, o Pedro é um grande amigo meu, uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme. É um homem a sério, é realmente uma pessoa para mim, é uma referência, e eu fiquei muito contente sempre que o vi, que eu encontro e que trabalhei com ele. Eu não esqueço nunca o breve sumário, não esqueço nunca a Fruta da Runa. E não esqueço nunca que em todos os momentos o Pedro foi ser uma pessoa extraordinária comigo e que eu tenho uma grande amizade por ele. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado. Carlos, continua. Um grande abraço para ti também. Também mereces tudo.
É muito sincero isso, Pedro. Merecias Gosto um muito, país que te muito, reconhecesse também. Ó, Carlos, Um acha grande que... abraço, Pedro, sim? Um grande abraço. Carlos, muito obrigado pela sua participação. Era só uma pequena surpresa, Pedro. Muito obrigado. Vocês sabem como comovo por tudo e por nada. Claro, como eu diz o sei, eu outro. sei. E realmente é um dos meus amigos que ficam da vida e um homem com um mérito extraordinário no teatro, na sua modernidade ainda hoje, não é? Sem dúvida. E que muitas vezes o país fica aquém destas figuras culturais que tem e às vezes parece quase que não quer merecer. Ia-te perguntar isso. Sentiste reconhecido ao longo destes anos? Pelo país, pela televisão? As pessoas sim. A televisão nem sempre. Porquê? Mas porque eu não sei, eu suponho que por desconhecimento. Até por um certo autismo, é a sede do moderno. Saiu agora, e agora o lançamento, aqueles indivíduos na cabina, e agora o último lançamento, tchacapum, e tal, um êxito extraordinário, saiu a semana passada, é dos não sei quê, não sei o que mais, e pronto, e vivem neste autismo. E as grandes. Porque a gente passa por. Eu sou muito francófilo e enfim, e como falo muitas línguas, chego aos sítios e estou a ouvir o Jacques Brel, Edith Piaf, a Mireille Mathieu, o Brassens, então, pessoas, alguns que já morreram, mas entram na playlist, como agora se diz, na playlist, ombreando com as novidades, com as coisas que estão realmente mais recentes, e o critério houve, por exemplo, um indivíduo que ainda estou para saber quem foi, um locutor, que no momento em que a Rosa Mota vence, e aquilo foi uma surpresa mundial, até para nós foi uma surpresa imensa, eu acho que até para ela foi uma surpresa imensa, vence a maratona nos Jogos Olímpicos. A Rosa Mota acaba de sagrar campeã olímpica da maratona. É um orgulho para todos nós portugueses. E passa uma canção minha logo a seguir, que se chama Diz-me o que é ser português, que ninguém conhece, nem nunca mais passou. Eu sou o coautor, com um prémio Nobel, com o Zé Saramago, de uma canção, Nasce Afrodite, Amor, Nasce o Teu Corpo, que o Zé Saramago até me disse, ou seja, descobri 20 anos antes da Academia Nobel que o homem sabia escrever. e disse, vamos aqui fazer uma canção. Ele foi ver, mas que poema é? Isso não dá nada, temos que trabalhar aqui isto, tem que cortar uns versos. Pronto. Teve que se trabalhar a canção. E essa canção, caramba, não é por ser minha, mas a coautoria, o poema é de um prémio Nobel. Também não passa. Não passa em Portanto, são coisas que doem, essas coisas doem, porque quer dizer, o país está autista em relação a coisas a si próprio, não é? A valores que tem de si mesmo, à parte, pronto, o Ronaldo bateu mais um recorde, não sei o que mais, pois, mas, por exemplo, um homem, o António Macedo, por exemplo, quando morreu, e suponho que estiveste presente Estava no Coliseu, no concerto do Rivoli, tu fizeste essa referência. Não sei nenhuma notícia. Realmente não sai notícia no jornal, e no entanto a canção canta, toda a gente sabe aquela canção, e António Macedo não sabe, porque houve um cineasta António Macedo, há um radialista António Macedo, há assim alguma confusão e é assim que se trata a cultura em Portugal. É assim. Homens como este, por exemplo, a Eunice Munhoz agora perdeu a voz, não é? Pronto. Quer dizer, mas aquela mulher merece tudo. Ela merece uma estátua em ouro em cada cidade de Portugal. Quer dizer, é tal coisa. Muitas vezes fez mais um artista, muitas vezes. E o que é que nós vemos? Vemos o contrário. Vemos os artistas a sussurrarem, não há contratos, têm vergonha de dizer. Pois há aqueles programas cachapum. Esta tarde, aqui, diretamente de Santa Coma do Semicúpio, estamos tão felizes, não estamos? E então, tens muitos contratos? E o artista tem vergonha de dizer não, estou a morrer de fome. E então diz sim, tenho muitos contratos. Tenho uma agenda cheia, agora vou cantar não sei onde. É tudo mentira, muitas vezes é mentira. Muitas vezes é mentira, tem que se mentir porque é vergonha dizer, ninguém me quer. E o que é que um artista... Não, felizmente, repara, eu fui professor 23 anos, até me estribar e pôr o pé. E quando digo, a minha mãe ficou assim a olhar para mim, olha, vou deixar o ensino. Vou tentar reformar-me e vou deixar o ensino. Tinha partido uma perna a dar uma aula e tal, a coisa estava complicada e tal. Meu filho, vê lá. Mas se calhar nessa altura era das 50 pessoas que podia dizer isto em Portugal e felizmente abriu-me horizontes e isto foi curioso. Eu deixei o ensino num episódio também extraordinário, não sei se tenho tempo para contar, mas é um minuto. 5 minutos. Um minuto. Não, o episódio é um minuto. Eu tinha feito um concerto na sala Jacques Brel, em Paris, e estava cheia.
Uma sala moderníssima, feita já depois da morte do Jacques Brel, em que as cadeiras saem do chão. E quantas pessoas é que está à espera? 500? Não, talvez 1000, 1500. Não. E as cadeiras saíam do chão. E um único indivíduo comandava aquilo. Aqui, por exemplo, os projetores. E ele era casado com uma portuguesa até, curiosamente. E então, eu faço o concerto no sábado, correu muitíssimo bem, aquela malta toda em pé, a aplaudir, uma coisa... Porque apareceu. Geracionalmente havia uma certa desconfiança, no sentido do que é que os nossos avós e os nossos pais terão trazido. Eu trago aqui a minha namorada, mas eu só entro quando vi que o gajo que é normal e que não vem para aqui aos pintos e assim, pronto. Encore bien que je te veux bien, j'aime beaucoup être à Paris. Portanto, estavam a ver como é que realmente o indivíduo, parece um indivíduo, falaram Francisco Correia, pronto, não, começaram a aparecer e às tantas era ao contrário, era a juventude a mandar calar e depois fez-se um silêncio e realmente o concerto foi espetacular. Segunda-feira seguinte, eu ainda era professor, eu estava a fazer uma vigilância de adultos no Liceu Maria Amália Vaz de Carvalho e calham uns adultos à frente e era aquelas provas em que tinham de acabar o 12º ano para o propedêutico, não sei o quê, essas coisas assim. Havia pessoas que sem terem aquilo não podiam depois concluir formações a posteriori ou entrar nas faculdades e precisavam de concluir aquilo. E havia um indivíduo que não parava de olhar para mim. E eu, realmente, às 9 da manhã lá estava, com umas grandes olheiras, tinha chegado de madrugada e tal, às vezes tomava um duche e ia dar aulas, não é? E estava a fazer uma vigilância de exames, ele não parava de olhar para mim e disse assim, o senhor, desculpe, mas o senhor já acabou o exame? Já correu bem, eu felizmente isto correu bem, já está despachado. E ficou ali meia hora e ele não parava de olhar para mim e disse, desculpe, até cá às tantas me chamou, não resistiu, disse, doutor, desculpe, mas já lhe disseram que é muito parecido com o Pedro Barroso, é que eu estive num concerto, o Pedro Barroso deu um concerto em Paris este fim de semana, na sala Jacques Brel, e aquilo que foi uma coisa muito... disse, olha, sabe, o Pedro Barroso sou eu. E ele olhou para mim com uma cara, como quem diz, eu pensei que este indivíduo era um grande artista e afinal não um professorzito. Ou se calhar o contrário, eu pensava que era um artista não sei o quê, afinal não sou doutor. Mas alguma coisa não jogava, uma coisa não jogava com a outra. Eu meti a mão na consciência e disse, isto foi o último episódio, isto não pode realmente. E muito bem, dedicaste à música. Pedro, para terminar, se tivesses que escolher entre o Depois do Adeus ou o Grande da Vila Morena como a verdadeira música de 25 de Abril, qual é que escolhias? As duas. Acho que foi... A grande música do 25 de Abril foi a alma enorme que o Salgueiro Maia teve, um homem também muito injustiçado pelo sistema e pelo próprio 25 de Abril e pela própria estrutura. Foi a capacidade de organização que o hotel também teve, independentemente de tudo mais, mas temos que lhe reconhecer. E é um grande orgulho sentir que a canção, de certo modo, fez parte e faz parte, e se calhar um dia tornará a fazer parte de uma tomada de consciência muito grande, que os senhores do mando têm que ter mais consideração pelos artistas e pela cultura portuguesa. É uma bela forma de terminar, Pedro. Acho que sim. Grande abraço. Lá estarei na Póvoa para te ver, no próximo sábado. E os telespectadores também. Marinha Grande, Marinha Grande, 24, Marinha Grande, meia-noite, 25 Póvoa, depois 25 de Abril no Teatro Garré, Póvoa de Varzim, 29 em Amarante. E estarei no Teatro Sá da Bandeira em Santarém. Vou tentar, se estiver vivo. Pedro, em nome do Porto Canal, agradecemos o esforço que fizeste vir aqui hoje. Muito obrigado. E foi uma honra. Fazes parte, de facto, do 25 de Abril e era importante ouvir-te. Muito obrigado, boa noite. Fica aqui a grande entrevista a um dos maiores cantadores portugueses de sempre, um trovador da sua geração e que continua a encher grandes plateias. Boa noite, até amanhã.